Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 10, está escrito: Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca, com sabedoria, isso perguntarias. Amém? O texto que nós lemos agora, ele fala a respeito de muitas coisas. Ele começa falando sobre as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de sofrer. Porém, o sofrimento, ele produz nas nossas vidas experiência e paciência. É necessário nós sofrermos às vezes na vida, não como castigo, mas como lição, como aprendizado. Tudo aquilo que nós fazemos fora da direção de Deus, seguramente irá nos causar algum tipo de sofrimento, algum problema, que pode durar um dia, como pode durar uma vida inteira. Eu não sei. Cada pecado tem sua consequência. Cada erro tem a sua consequência. Mas além das consequências, vem junto nas nossas vidas o aprendizado. E é isso que nós não podemos desprezar. Aquilo que você fez de errado há 10 anos atrás, hoje você não faria mais. Porque você conhece o Senhor, você tem a iluminação do Senhor na sua mente. Não é isso? A vida é assim. Talvez as escolhas que você fez há 50 anos atrás, você não as faria hoje. Ou faria de uma forma diferente. Porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus para lhe guiar e lhe dar direção de como fazer, de quais decisões tomar e da melhor forma de como tomá-las. O texto que nós lemos agora fala que nós não devemos dizer que os dias passados foram melhores do que hoje. É um texto até estranho, porque para quem já está um pouquinho mais avançado na idade, fala, mas quando eu era mais novo, eu tinha mais disposição, eu tinha mais vontade de fazer as coisas, eu era mais animado, eu era mais alegre, não é isso? Com o tempo vieram as decepções, as frustrações, os problemas, as feridas na alma, aquelas coisas que vão impregnando na gente e a gente vai levando durante a vida, quando na verdade são apenas marcas da nossa alma que nos ensinam lições. Como eu disse, talvez a sabedoria que você tem hoje, o entendimento que você tem hoje, te levaria a tomar outras decisões no passado, mas nós não podemos mudar o passado. Tudo que ficou no passado está lá atrás. Não tem jeito de mexer. Passou, acabou. Não tem jeito de voltar no tempo. O único dia pelo qual você pode fazer alguma coisa é hoje. É agora. É aproveitar aquilo que você aprendeu lá atrás e tomar novas decisões agora. Por isso o texto diz aí no verso número 10: Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, ou seja, melhores do que o de hoje. Sabe por quê? Porque nunca, com sabedoria, isso perguntarias, ou diria. Se você pudesse voltar no tempo atrás, talvez você casaria com uma outra pessoa, escolheria uma outra profissão, moraria numa outra cidade, enfim, eu não sei. Mas se você parar para pensar hoje, refletir aqui comigo, é lógico que nós tomamos decisões que trazem consequências ruins, mas nós também tomamos decisões que trazem coisas boas. Você pode olhar ao redor da sua vida hoje e ver que algumas decisões foram ruins e trouxeram consequências ruins, mas muitas também foram boas e trouxeram bons frutos. Talvez você não tenha tudo o que você queira, mas eu tenho certeza que você tem tudo o que você precisa, porque Deus diz isso, Ele nos dá a medida daquilo que nós precisamos. É isso. Tudo o que você precisa para viver, Deus Ele tem provido na minha e na sua vida. Tudo. O interessante é dizer que para tudo na vida há um propósito, inclusive para o sofrimento. Tudo na vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. O acaso é uma palavra que só existe, mas ela não tem sentido. Nós estamos fazendo um trabalho paralelo e nós começamos a fazer um projeto de oração e começamos a orar por algumas pessoas. Interessante que a Cris, ela orou por uma pessoa esses dias, terça-feira, né? Ela apenas orou por essa pessoa
E aí ela sai de casa, vai na lotérica pagar uma conta. Aí, por acaso, ela encontra aquela pessoa que ela havia orado e não via há muito tempo. E encontra e fala com aquela pessoa e chega em casa maravilhada. Olha, eu fui na lotérica pagar uma conta e eu encontrei aquela pessoa por quem eu estou orando. Isso não é coincidência. Isso são os desígnios de Deus. Porque quem coloca as pessoas nas nossas vidas, quando estamos na direção de Deus, é o próprio Espírito Santo. Então nós não temos que fazer esforços. Assim como a irmã Aninha abriu o culto dizendo, olha, Deus me manda te falar isso, assim, assim, assim. Uma frase que a senhora disse, você foi avisada. Ou seja, tenha cuidado. Deus está sempre falando com a gente. Então nós não podemos dizer assim, os dias passados foram melhores que hoje, porque hoje nós temos mais experiência na vida. E a vida, ela é assim. Ela vai sempre nos mostrar uma direção. A questão está, qual é a direção da sua vida? Em outras palavras, para que você nasceu? Você já parou para pensar nisso? Porque tem gente que fala assim, eu só nasci para sofrer. Ou como dizia o Tim Maia, eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer, eu nasci para... Não. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo, mas também fomos chamados para padecer por Cristo. Isso faz parte da caminhada cristã. Melhor dizendo. Mas deixando o termo técnico de lado, a pergunta nessa noite é: qual o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Já parou para pensar nisso? Ninguém está na terra fazendo hora extra. Ninguém. Se você está respirando e acorda todos os dias e acordou hoje, é porque Deus ele ainda tem um plano na sua vida. Há algo a se cumprir na sua vida. O que? Eu não sei. Quando? Não sei. É entre você e Deus. Mas todos nós fomos chamados para um propósito: cumprir a vontade de Deus. Como? Aí entre você e Deus. Mas eu te pergunto, qual é o propósito da sua vida? Quando eu digo que o meu propósito de vida é servir a Deus, eu estou dizendo que tudo que eu tenho e sou só tem uma função, que é servir. Então aí cabe uma análise. Se tudo o que você tem, tudo é tudo, é seu carro, sua casa, seu dinheiro, sua família, seu tempo, sua saúde, tudo o que engloba a sua vida é servir a Deus, aí sim. Porque a palavra de Deus diz que é necessário nós nascermos de novo. Sim ou não? Aquilo que Jesus disse a Nicodemos. É isso. E Jesus fala assim: aquele que perder a sua vida, esse irá achá-la ou encontrá-la. Você só vai achar o propósito da sua vida quando você entender que você precisa morrer para si mesmo. Morrer para os seus conceitos, para os seus achismos, para as suas convicções. O texto que nós começamos a ler diz algo que é absurdo, e é mesmo. Quem não gostaria de voltar a ter 15 anos ou 18 anos e poder correr à vontade, não ter dor na coluna, dor de cabeça, preocupação com o filho e conta papai? Quem não gostaria? Todo mundo gostaria de fazer isso. Se eu pudesse, eu entraria numa porta, atravessaria o tempo e iria para lá. Tomaria outras decisões para que hoje a minha vida fosse diferente. Aí você fala: eu não gostaria de voltar a ter 18, mas pare e pense, olha para cá. Se você pudesse voltar a ter menos idade e lá atrás você conhecesse o Senhor Jesus Cristo de uma forma clara, as decisões da sua vida seriam diferentes, sim ou não? Porque toda a sua vida seria construída de acordo com a vontade de Deus. Senhor, eu quero uma profissão, Deus. Eu estou no ensino fundamental, indo para o ensino médio. O que eu devo seguir, Senhor? Deus te orientaria. Deus, eu quero ir para a faculdade. O que eu devo fazer, Senhor? Me mostra a minha vocação. Eu diria: meu filho, vai por aqui. E ali você começaria a tomar suas decisões obedecendo a Deus. Não significa que você não teria problemas ou dificuldades. Significa que você estaria sempre no caminho de Deus. Ou seja, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Deus, eu quero me casar. Com quem eu devo me casar? Deus colocaria alguém na sua vida e completaria a sua vida e te levaria a ser cada vez mais feliz. Deus, eu quero um emprego. Deus te abriria a porta que Ele quer que você... Entende? Então você fala assim: poxa, claro que eu gostaria de voltar atrás, mas não tem jeito de voltar atrás. É impossível. Não tem jeito. Nós vemos muitos problemas na vida da gente. Jesus, certa vez, ele disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Porque os dias são maus.
E ainda diz mais, o dia de amanhã trará o problema de amanhã. Hoje à tarde eu conversei isso com o Cris. Eu falei, você sofre demais por antecipação. Eu já fui assim. Mas hoje eu não sou mais. Eu tenho uma conta para pagar no dia... Daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses eu vou sofrer se eu não tiver dinheiro. Enquanto isso eu vou trabalhar para juntar e pagar. Entende? Eu estou com a dor. Pode ser que... Pode ser que seja o quê, gente? Vai no médico, faz exame e pronto. Se for um problema, trata. Não é simples assim? Sim ou não? A vida é simples, irmã Denilza. É simples. Fulano não gosta de mim. Bom, mas espera aí, como é que eu convivo com fulano? Ele nem faz parte da minha vida, então traga para Deus, ore por ele. Aí você vai ficar com raiva da pessoa e remoendo, e sem saber o que está... Para quê? Isso só faz mal para a gente. É ou não é? É assim. Meu Deus, eu não vejo o dia de chegar, aquele dia. Isso é ansiedade. Isso faz mal para a alma, isso mata a alma da gente, e mata a fé também. Porque quanto mais ansiedade e mais aquela paura, aquele sentimento terrível vai se apossando da gente, daqui a pouco uma coisa que era pequenininha vira um monstro e não dorme mais. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para uma vida de santidade, de prosperidade, de paz e de realização da sua vontade. A questão é, para que você nasceu? Por que você está vivo? Porque há um plano de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. E o que é um propósito? Um propósito nada mais é do que uma missão. Diga, um propósito. Fala bem alto. Um propósito é uma missão. Qual é a sua missão na terra? Ganhar almas. Tá bom, beleza. É pregar o evangelho? Tudo bem, ótimo. A questão está, como fazer isso? Como fazer? Por exemplo, eu não posso pegar a irmã Leontina, que tem 93 anos, e fazer com que ela saia andando por aí, meio-dia, entregando panfleto de porta em porta. Posso? Porque o corpo já não permite mais. Não permite. Mas Deus lhe deu uma porta. Ela se aposentou. Então o que Deus deu a ela foi recurso financeiro. O que ela pode ajudar é assim, a cumprir o propósito de Deus. Olha, eu não posso ir, mas está aqui para que outros façam. Ser um mantenedor da obra de Deus. Há um texto na Bíblia que nos céus é dito: como ouvirão o evangelho se não há quem pregue? Aí vem em seguida: e como pregar se ninguém se dispõe a ir? Aí continua dizendo assim: e como eles ouvirão sobre Jesus? Daquele de quem, como eles crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, o mundo ele precisa ser evangelizado, ele precisa conhecer o amor do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário que cada um de nós se levante aonde Deus nos colocou e façamos a vontade de Deus, ou seja, cumpramos a missão que Deus deu a cada um de nós. Possivelmente você saiba para aquilo que Deus te chamou. A questão é, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida dentro da sua missão? Quando Jesus ele diz que nós devemos tirar a trave que há nos nossos olhos antes de criticarmos o outro, isso é um texto muito sério. E ele não está falando para ímpios, ele está falando para a sua igreja. Porque é muito fácil eu criticar o trabalho da igreja tal, da igreja B, da igreja C, sim ou não? Agora, o que eu tenho feito? Eu particularmente não aceito críticas de quem faz menos do que eu não aceito. Para a pessoa me criticar, ela tem que fazer igual ou mais do que eu. Porque se for um parasita, um problemático, um crente dodói que só dá problema, eu nem ouço. Falo, não perco meu tempo. Porque ou a pessoa se junta a você e vai na missão, ou ela fica para trás. Os fariseus falavam com... Olha só, os fariseus falavam para Jesus assim: você expulsa demônios em nome de Satanás. Eles falaram isso para Jesus Cristo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eles falaram para Jesus: Aninha, você está expulsando demônio em nome do diabo. Ele vira e fala assim: mas como é que um reino, se eu faço parte do reino de Satanás, então a gente está brigando? Ele diz que um reino não pode subsistir se ele se dividir. Porque Jesus ele sabia para aquilo que ele havia nascido. Então ele não vivia, Cris, dando satisfação a um. Ele simplesmente fazia o que o Pai mandava fazer. Simples assim. Há um momento na Bíblia que pouco se fala,
Quando Jesus ele é preso e ele é levado para ser julgado, olha o que ele diz. Abra sua Bíblia aí comigo. Me responda em uma palavra, uma só. Olha para cá. Olha para mim. Quem era Jesus, na sua opinião? Com uma palavrinha só. Quem era Jesus? Vida. Filho de Deus. Um homem. Amor. Aninha. Quem era Jesus? Vida. Oi? O verbo. Tá chegando lá. O que mais? Paz. O que mais? Essa é a palavra. Jesus, ele era o Salvador. Porque tudo que nós falamos a respeito de Jesus são atributos físicos, morais, enfim, e espirituais dele. Mas o propósito da vida de Jesus na terra era um só: salvar a humanidade. Por isso, em João capítulo 1 está escrito, porque Deus, aliás, capítulo 3, João 3,16 diz, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para nos fazer prósperos? Para nos curar? Para fazer o quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, seja salvo. É isso. Jesus Cristo, o Messias, aquele que viria anunciar o Evangelho. Jesus Cristo, Filho do Homem, que é citado nos profetas. Jesus Cristo, o Salvador. Ele tem muitos nomes, o Nazareno, o Belemita, muitas coisas. Mas Jesus, a sua vida e o seu propósito resumem em uma só coisa: salvação. Ele veio à terra com um único propósito, querido: salvar a humanidade. Há um texto na Bíblia que diz assim: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se da sua glória e habitou entre os homens. O profeta Isaías diz que ele era alguém que não tinha uma boa aparência e do qual as pessoas não queriam nem estar muito perto. Ele tinha uma aparência sofrida. A Bíblia fala a respeito do aspecto físico de Jesus. Aquele Jesus bonito, loirinho lá, que é mostrado em Hollywood, aquilo é só para poder a gente comprar os filmes e assistir. Mas na verdade, Jesus ele passava esse semblante de alguém que veio na terra para morrer pelos meus e pelos seus pecados. A Bíblia chama Jesus de um homem de dores. Como é que você imagina uma pessoa que é uma pessoa de dores? Que sabe que vai ter que pagar um preço altíssimo sem dever. Imagina. Quando Jesus ele é preso, Cris, e ele é levado ali diante de Pilatos, ele ainda está lá na frente na tribuna, e o povo está no pórtico, no pátio. A Bíblia diz que, incitados e comprados por dinheiro, eles começam a gritar contra Jesus, palavras de maldição. E ele está calado ali, ele já tinha tomado uma surra terrível. Ele está parado aqui, no cantinho, esperando a sentença dele. Aí a Bíblia diz que esses homens comprados, pagos por dinheiro, eles começam a gritar, inflamar e, querer destruir Jesus, aquele mesmo que havia multiplicado pães e peixes para eles comerem, que havia ressuscitado os filhos deles, os seus amigos, curado doentes, libertado endemoniado. Era o mesmo Jesus. Pilatos, ele fala assim: meu Deus, esse povo está louco, esse povo está maluco, eles não estão raciocinando o que estão falando. Ele fala: peraí, chama aquele pior prisioneiro que tem aí. É como se hoje ele mandasse chamar Fernandinho Beiramar. Fala: bota Fernandinho Beiramar aqui, ou Chico Picadinho, um assassino da pior espécie, bota ele aqui, e do lado de cá Jesus. Aí ele pergunta: quem vocês querem que eu solte? Esse assassino, estuprador, desgraçado, miserável, filho do diabo, ladrão, ou Jesus? O que você diria? A quem você pediria para que ele soltasse? Jesus? Talvez. Aquelas mesmas pessoas gritavam, a Bíblia diz: solte Barrabás. Aí Pilatos volta e fala assim: gente, peraí, olha para cá.
é esse aqui, ó, é um bandido pior que existe aqui na Galileia. É o pior aqui em Jerusalém, é o pior, ele não presta. Vocês querem que eu solte ele ou solte esse aqui, ó, Jesus? E o povo gritava: solte Barrabás e mate Jesus. Pilatos, sem ter mais o que fazer, ele comete aquele ato que todo mundo conhece na história. Ele vai até aquela bacia de prata e vira para o povo e fala assim: eu lavo as minhas mãos sobre a culpa do sangue desse homem, porque eu sei que ele é inocente. E ele tão sabia que ele era inocente, que a esposa dele se chamava Cláudia. A Bíblia diz que antes de Pilatos ir para o julgamento de Jesus, ele encontra com sua esposa e ela chega para ele e fala assim: essa noite eu sofri, eu sonhei a noite inteira com esse homem, com esse Nazareno, ele é inocente. E aí depois, quando ele vai e passa por todo esse julgamento ali com Jesus, ele fala assim: olha, eu lavo as minhas mãos sobre o que vocês estão querendo que faça com ele, que a culpa do sangue dele caia sobre vocês. E o povo dizia: não tem problema, pode matar. Ó, você imagina como é que Jesus se sentiu naquele momento? Imagina. A Bíblia diz, pai, que ele foi espancado, que os homens batiam nele, esmurravam a cara dele, cuspiam nele, batiam nele com mão, com pé, com chute na cara, onde pegasse. Há um texto que diz que eles arrancavam a barba dele com a mão. Imagina, eles pegavam Jesus do jeito que pegasse e arrancavam os cabelos dele e jogavam para lá. Imagina o que ele não sofreu ali. E sabe o que é interessante? É que ele entendia, Jesus entendia, que na vida dele havia um propósito. Foi o que a irmã Denilza disse: salvar a humanidade. Então, se o preço da salvação era aquele, ele dizia, ele confirmava naquele momento, Cris, o que ele havia dito na noite anterior lá no Getsemane: pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Se a tua vontade para a minha vida é essa, Deus, eu estou aqui. Eu tenho que sofrer? Vamos sofrer. Você é traído, como Jesus foi traído por Judas. Jesus vira para Judas e fala: amigo, aquilo que eu tiver de fazer, faça-o depressa. Eu tenho que ser iludido pelas pessoas que estão ao meu lado, como Pedro falou com Jesus: nada, Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. Jesus fala: Pedro, antes que amanheça o dia, você vai me negar 3 vezes. Imagina passar por todo esse sofrimento. Na cruz ele estava pregado sozinho, ao lado de 2 ladrões, todo mundo conhece a história. Na cruz, irmã Hermínia, que ele podia falar assim: ó, eu estou cansado disso aqui. Tem alguém que fala assim: ei, você não é Deus? Sai daí e tira a gente daqui também. Ó, ele naquele momento poderia ter falado assim: você quer saber de uma coisa? Eu quero que esse povo se lasque para lá mesmo. Esse povo não presta não. Eles merecem sofrer mesmo. Ó, estou indo embora. Tira o prego da mão aqui, ó, e vou para o céu. Ele não poderia ter feito isso? Sim ou não? Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era Deus. Mas quando ele, naquele momento, ele é ali tomado, talvez por uma dúvida, do outro lado vem alguém e repreende o ladrão que estava do outro lado e diz assim: ei, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aí não, ele é inocente. Aí esse ladrão vira para Jesus e fala: Senhor, mestre, Deus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus cumpre aquilo que a irmã Denilza falou. Ele fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vim para isso, eu vim foi para salvar você mesmo, meu filho. Ah, mas eu estou como ladrão. Não importa. Eu estou condenado. Não importa. Me pregaram na cruz aqui. Não importa, eu vim para salvar você. E eu só preciso que você creia. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles matam aqueles homens e Jesus depois entrega, aliás, ele primeiro entrega seu espírito e morre, depois eles vêm e quebram as pernas daqueles homens e eles morrem sufocados com o peso do seu próprio corpo. Um deles seguramente foi para o inferno e o outro inaugurou o paraíso com Jesus Cristo. Olha como isso é forte. O preço do propósito de Jesus Cristo lhe custou a sua vida. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O preço do propósito que Deus tem na sua vida vai lhe custar a sua vida. Por isso é necessário morrer para o mundo para viver para Deus. Porque enquanto a sua vida for sua prioridade, você não vai conseguir nem viver e nem cumprir o que Deus quer que você faça. Não tem jeito. É impossível agradar a 2 senhores. Não tem jeito.
Ou você se entrega de verdade de uma vez para Jesus, fala: Senhor, eis-me aqui. Ou então você vai continuar em cima do muro, vendo a banda passar. Não tem jeito. Jesus, quando ele está antes de ser julgado e morto, diante de Pilatos, olha o que ele diz. João capítulo 18, verso de número 28. Vamos ler rapidinho. João capítulo 18, verso 28 está escrito: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eles não queriam prender Jesus, nem que ele parasse de pregar o que ele estava pregando. Eles queriam matá-lo, porque a única forma que existia de calar o ministério dele, de parar a sua chamada, de impedir o seu propósito na cabeça daquele povo, era matando Jesus. Eles pensavam que quando eles matassem aquele homem que pregava o que Jesus pregava, que fazia o que Jesus fazia, eles iriam parar o propósito dele. Mas eu te pergunto, como é que mata um morto? Como é que mata um morto? Não tem jeito. Porque assim como Jesus ensinou Cristo, ele já havia entendido que ele havia morrido para ele, ó. Quando ele fala para Deus na noite anterior, para o Pai: Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele diz: Quer saber de uma coisa? Eu me entrego, eu me rendo ao seu propósito, Deus. Qual é o seu propósito? É que eu sofro? Eis-me aqui. É que eu seja traído? Eis-me aqui, Deus. É que eu morra, Senhor? Eis-me aqui. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não vai te livrar do sofrimento, nem dos problemas, nem das tristezas, das decepções, de nada disso. Mas eu te garanto pela palavra de Deus, ninguém nunca perdeu com Deus. Nunca. À medida que você se entregar para Deus, você vai ser acolhido por Ele. Dias Cris e eu estávamos conversando: Meu Deus, como pagar as contas? A gente não tem de onde tirar dinheiro. Eu falei: Minha filha, é só Deus. Estamos aqui, a gente trabalha, faz um esforço terrível para conseguir as coisas, mas nós temos um plano, uma direção de Deus. Como? Não sei. Quando? Não sei. Mas nós cremos que Deus, ele vai levantar pessoas para poder levar a obra e o propósito dele à frente, no tempo dele, da forma dele. Nós começamos a elaborar o projeto Vencer. E nós vamos começar pelas crianças. Nós precisávamos comprar 20 coletes para as crianças poderem vestir e jogar futebol. Eu falei: Cris, você tem um dom de conversar com as pessoas? Olha a sua lista telefônica aí, deixa Deus te usar. Ela pegou e mandou uma mensagem, olha para cá, para um ímpio, um empresário da cidade ímpio. Fulano, esse é nosso projeto, tal, nós precisamos de tanto para comprar os coletes. Creia se você quiser. Sabe qual foi a resposta dele? Eu dou o dinheiro e vou mandar levar na sua porta hoje. Não precisa nem vir buscar, não. E além disso, ainda vou abençoar o projeto de vocês assim, 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 assim. Nós ficamos assim: meu Deus. Porque talvez o propósito de Deus ter feito aquele homem ser um empresário bem-sucedido seja esse: abençoar a obra de Deus. E ele entendeu. Sabe, ele entendeu que o propósito da vida dele era esse, Cris. Aí nós vimos uma outra pessoa: precisamos de uma bola. O rapaz falou: você precisa de quê? Uma bola. Tem umas bolinhas de R$20. Ele falou: tem que ser o melhor. Detalhe, um outro empresário ímpio, ele pega e liga pra gente hoje e fala assim: pode passar para buscar a bola. Eu fiquei até sem graça.
quando o Cris me falou que a bola custava R$ 142,90. Eu não daria um dinheiro desse numa bola nunca. Mas ele, como empresário, falou assim: é o projeto de Deus, então tem que ser o melhor. Tá aqui, ó, o melhor. E era o melhor mesmo. Eu falei: meu Deus do céu. Quando a gente entende o propósito de Deus, aquilo que a gente acha que é nosso está a serviço de Deus. O estranho é como é que um ímpio entende isso e a gente muitas vezes não entende. Jesus havia entendido o seu propósito, e aqui no verso 32 diz: para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morreria logo. Verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Olha para cá. Quando as pessoas olham para mim e para a sua vida, eles perguntam assim: você não é crente? Já ouviu isso de alguém? Você não é crente? Eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, sei lá. Por que você vive assim? Muitas vezes nós, ao invés de assumirmos o nosso chamado, o nosso ministério, ou confirmarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós falamos: porque a vida está difícil, não sei o quê, e nós começamos a nos lamentar, e falar, e lamuriar. Então, mas antigamente eu não tinha esse problema, hoje eu tenho que conviver com... Gente, não é assim. Aquilo que Deus fez em nós é a esperança da salvação dos outros. Nós temos que pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Ainda que, como Paulo e Silas presos na cadeia, eles estavam na cadeia presos, depois de ter tomado uma surra, e eles continuavam cantando e louvando a Deus. E Deus vai e abre as portas daquelas cadeias e os livra. Sabe? Porque eles estavam ali com um único propósito: adorar a Deus. Era só isso. Verso 34. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Verso 35. Pilatos respondeu a Jesus: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Olha para cá. Ele pergunta a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus fala: é você que está dizendo, rapaz. Aí Jesus logo em seguida vira para ele e fala assim: o meu reino, ou seja, eu sou o rei, mas não aqui. Nós estamos nessa vida, irmãos, de passagem, e uma breve passagem. Quanto tempo vai durar? Não sei, ninguém sabe. Até que nós iremos em direção à morada celestial, ou até que Jesus rasgue os céus e desça para buscar a sua igreja. Nós não sabemos. Não sabemos. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele não era apenas o rei dos judeus, como dizia a promessa acerca dele. Ele era o Deus do universo. Aquele que é dito no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo foi feito por ele, para ele. Por ele são feitas todas as coisas. Ele sabia quem ele era. Ainda que ele estivesse na posição de prisioneiro, Cris, ele sabia que mesmo preso, ele era um rei. E aí ele vira e diz o seguinte para Pilatos, verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. E Jesus logo em seguida diz na cara dele assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, ele havia entendido o seu propósito. E aqui ele diz acerca do seu propósito:
Ele disse: para isso eu vim ao mundo. Você não passou sofrimentos na vida à toa. Você não passou alegrias na sua vida à toa, decepções, traições, felicidades, realizações, nada disso foi à toa. Isso foi para te trazer aqui hoje, para ouvir essa palavra e entender de uma vez: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Se você está vivo aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é jargão evangélico, isso é um fato. Isso é um fato. Eu só vivo para sofrer. Você sofre porque você quer. Eu só vivo para ter problema. Você tem problema porque você quer. Sabe por quê? Porque no dia que você entender que é necessário morrer para o mundo, e morrer para o mundo não é deixar de fazer as coisas que o mundo faz, é morrer literalmente para o mundo. Eu tenho 2 sapatos, meu irmão não tem, está descalço? Então, meu irmão, toma aqui, ó, o sapato é seu. Mas você vai dar o seu sapato? Eu não tenho nada, o que eu tenho é de Deus, é do reino de Deus. Vamos lá, meu irmão. Se só tiver um pé, de calça cada um pé e queima o outro pé, os 2 juntos. Entende? Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Acordar, tomar café, e trabalhar, e voltar, e almoçar, e ganhar dinheiro, e encheção de saco de patrão, e chegar em casa, e família, e filho, e novela, e conta para pagar. Gente, isso é vida. Isso é vida. Pegar o seu dinheiro no final do mês e deixar todo no banco, ou deixar todo numa farmácia, ou deixar todo numa agiota, isso é vida. Isso não é viver. Isso é existir. Existir, até as plantas existem, animais existem, tudo existe. Mas viver é algo diferente disso. Você só vai compreender de fato o que é viver quando você decidir de uma vez cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Aí todo o resto vai ficar de segundo plano. Todo o resto. Não importa o que seja. Tudo que for secundário, que não for aquilo que Deus te chamou para fazer, vai ficar em segundo plano. Jesus disse: foi para isso que eu nasci. E a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E o tempo de você cumprir a sua chamada em Deus é hoje. Buscai ao Senhor enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. A Bíblia alerta acerca disso. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de... Por que nós nos alegramos com a vida e não nos alegramos com a morte? A Bíblia diz que é mais sábio e é melhor ir numa casa onde há um velório do que ir numa casa onde há uma festa de aniversário, um casamento ou uma celebração. Porque a Bíblia diz: porque ali todos os homens se lembram que o final da vida é aquele. Lembra quando você foi no último velório que você participou? Olhar aquele corpo ali dentro do caixão, falar: meu Deus, eu estava com essa pessoa ontem, a gente conversava ainda há pouco, e agora ela já não existe mais dentro deste corpo. Qual é o propósito da vida? Se a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, você tem se preparado para isso? Para atravessar o Jordão e lá do outro lado encontrar ao seu Pai, encontrar a Deus? Porque há um tempo para morrer também. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher ou arrancar o que se... Talvez os seus sofrimentos hoje, seus problemas, doenças, enfim, não sei. Pode ser por algo que você plantou a vida inteira. E não tem jeito. Não tem jeito. Esses dias morreu um pastor amigo meu. E a Cris o encontrou no hospital há alguns meses atrás. Eu já não o vi há algum tempo. E quando nós construímos uma outra igreja, um outro prédio, ele tinha na época quase uns 70 anos. Isso já tem uns 10 anos mais ou menos. Talvez até uns 15 anos. E ele era muito forte, muito forte. Ele pegava um saco de cimento, jogava para cima, pegava outro, jogava para cima, pegava outro, jogava para cima. E quando ele adoeceu agora, ele estava com uma hérnia, né? Uma hérnia, estava bem
bem grande, já inflamado, já não podia operar, porque além disso ele estava com outro problema de saúde. Mas foi pelo seu esforço. Fez muito esforço, aquilo gerou nele uma hérnia. Foi consequência daquilo que ele plantou. Entende? É isso. A vida é assim. Se você fumar a vida inteira, no final da vida o que te espera é um câncer de boca, de língua, de garganta, de pulmão, de qualquer outra coisa. Não tem jeito. Ah, mas aceitei Jesus, mas o que você plantou você vai ter que colher. Não tem jeito. Pô, fulano bebeu a vida inteira e agora veio para a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas o fígado está ali dentro parecendo uma gelatina. Deus pode curar? Pode. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Imagina se depois que o cara vem para a igreja, Deus dá um fígado novo a ele vai beber tudo de novo. A vida é assim. Talvez se você tivesse o mesmo dinheiro que você teve anos passados, você nem estaria na presença de Deus hoje. Se você estivesse em outro lugar, eu fui morar em tal lugar e lá, se a minha vida tivesse dado certo, talvez você já estaria morto ou morto. É ou não é? Ninguém sabe. Sabe lá o que o diabo tinha preparado para a sua vida naquele lugar? Ninguém sabe. Há tempo de plantar e tempo de colher. Verso 3. Tempo de matar e tempo de curar. Olha para cá. Eu espero que você não mate ninguém. Não faça isso, senão você vai preso. Mas sabe o que você deve matar? Olha para cá. Por seu bem. O que você deve matar é a culpa do seu passado. Tem muita gente que fala assim: Senhor, me perdoa, Deus, por aquilo que eu fiz e tal. Ótimo. Quando você se arrepende de fato e depois de um tempo comete um outro problema e fala: meu Deus, eu estou sofrendo porque daquele pecado, Deus não sabe nem do que você está falando, porque Ele já te perdoou. Mas há pessoas que carregam aquela culpa pro resto da vida e vai vivendo e vai sofrendo e desconta no outro e daqui a pouco destrói as suas relações e por causa de um problema que estava lá atrás, esquece. Mata o seu passado. Mata e joga uma pá de cal na cara dele, deixa ele lá. Quem te feriu, já foi, a ferida já foi feita. Quem te traiu, quem te abandonou, quem te enganou, já foi. O que importa é o da agora para frente. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque estão presas com a âncora na sua perna lá no fundo do mar. O triste é que Deus já deu a chave. Deus falou assim: está aqui a chave para você poder se libertar. E a pessoa, ao invés de pegar a chave lá e tirar a cadeia, não fica segurando. Porque até quando? Até quando você aguenta sofrer por algo que já não tem, nem existe mais? Por quê? Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de prantear e tempo de saltar. O tempo de Deus para mim e para a sua vida hoje é um tempo de recomeço. Esse ano nós estamos trabalhando com o tema, melhor dizendo, o ano da salvação. E nós estamos trabalhando por isso. Eu espero honestamente, como pastor dessa igreja, contar com cada um de vocês nesse propósito, com o seu tempo, com o seu dinheiro, aquilo que Deus tem te dado, com seus dons. Sabe por quê? Se eu pudesse, eu faria sozinho, mas ninguém sozinho faz nada. Nada. Absolutamente nada. Eu não faço apelo: irmãos, você sabe daquilo que você tem que fazer, então faça. Simplesmente faça. Se entregue a Deus de verdade. Nós estamos tentando terminar essas portas aqui. Tivemos um problema com o material, os boletos já estão chegando, estamos pagando parte. Muita dificuldade, tira de um lugar, bota no outro. O que vamos fazer? Não sei. Não sei, mas nós precisamos fazer. Quem Deus quer usar é você. É isso. Eu acho que é muito triste, talvez, para uma comunidade olhar e falar assim: poxa, mas nossa igreja fez um projeto, mas foi usado a mão dos ímpios. Isso é triste. Porque aquilo que deveria ser usado na sua vida, você fala: não, é meu.
Aí Deus vai no inferno lá e toca em alguém, levanta essa pessoa e fala assim: eu uso quem eu quero para abençoar a minha obra. Poderia ser o seu nome, sabe? Cada alma ganha poderia ser uma pedrinha na sua coroa. Cada uma delas. É isso. Aquele que ganha almas é sábio. E nós trabalhamos em cima disso. Que Deus ele possa usar a minha e a sua vida em um só propósito. Busca Deus, diga ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu posso te entregar, Deus, da minha vida? É o meu tempo? Entregue seu tempo. São seus dons e talentos? Entregue seus dons e talentos a Ele. É o seu dinheiro? Entregue seu dinheiro. As pessoas vêm para a igreja para receber, mas isso é um pensamento mais errado que há no mundo. Ninguém deve vir para a igreja para receber nada. A igreja é o lugar que você vem para compartilhar aquilo que Deus já te deu, inclusive os seus sofrimentos, inclusive suas tristezas e frustrações, sabe? É isso. Ser igreja também é isso. Amém? Que nós possamos essa noite sairmos daqui com essa convicção de que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, e que você se levante hoje para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos por um momento, coloque a mão no seu coração.